Olá todo mundo, esse é o primeiro vídeo da minha playlist chamada Calça Justa. E hoje a gente vai estar conversando, para começar essa história linda, com o Walter Martins. Ele é um índio, mora em Dourados e trabalha em Paranhuns, na divisa com o Paraguai. Ele trabalha como índio dentro de uma reserva indígena, ajudando como psicólogo, ele é um psicólogo formado, ajudando os índios lá. E esses dias, eu vi um vídeo na internet onde uma índia estava bastante desesperada com as coisas que estavam acontecendo, com assassinatos de lideranças indígenas e horrores que estavam acontecendo no Mato Grosso do Sul. E como o tempo hoje está meio estranho, né? A gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, são anos de fake news. Então eu me lembrei do Walter, a gente se conhece desde 2014, né, Walter? E somos amigos do Facebook desde 2014 e eu resolvi, vou falar com o Walter. Eu chamei ele, mandei um WhatsApp para ele, e aí, como é que tá aí? Daí ele me contou e daí eu decidi gravar esse vídeo. Tá? E aí, Walter, fala um pouquinho de você aí, como é que você faz, como é que você vive aí? Então, boa noite, André, boa noite a todos, né? Meu nome é Walter Martins e eu sou formado há 11 anos, sou de Dourados, né, aqui no Mato Grosso do Sul, mas hoje estou trabalhando na cidade de Paranhos, que é fronteira com o Paraguai, no extremo sul do estado. E eu atuo na área indígena desde quando que eu me formei, né? Eu trabalho no Programa de Saúde Mental Indígena, que é um programa da Subsecretaria de Saúde Indígena ligada ao Ministério da Saúde, né, do governo federal. Realmente existe esse conflito, conflitos armados, já morreram muitos indígenas por conta desses confrontos, né? E a gente vive essa situação, assim, agora mudou o presidente, né, o nosso presidente, então eu creio que isso também, ele tem uma ideologia, ele defende uma ideologia, né, e isso tem trazido mais, digamos assim, mais conflito ainda do que já existe, né. Uhum. E você me falou que eu estou falando como leigo, né? Eu não conheço muito sobre a questão indígena. Claro que a gente se preocupa porque faz parte das minorias do Brasil e a gente tem que estar de olho nisso. Mas eu sou um leigo, eu não entendo nada disso aí. Mas antes a gente tinha conversado, você tinha me falado que você, em Dourados, onde você mora, residência fixa, tem 2 aldeias, mas que elas estão superlotadas. Sim. Existem reservas que hoje, por conta do crescimento, né, da cidade, elas foram se expandindo e elas hoje praticamente as reservas ficam divisa com as cidades, né? E lógico que tudo isso ele acaba que também virando assim as reservas super populosas e os espaços, né, ficam muito pequenos, né, os territórios ficam muito pequenos para as pessoas viverem, plantarem, para ter uma vida mais digna, assim, né. Por isso, então, por isso que tem as invasões, eles saem em busca de novas terras. Ocupações, né, o nome certo não é invasão, é ocupação, né. Por isso que eles fazem as ocupações, porque eles estão em busca... Retomada. Obrigado. Na verdade, o que deveria acontecer? O governo federal ele poderia intervir nessas situações de conflito e, pelo que eu sei hoje, ele deveria, né, comprar terras, né, terra de proprietários particulares, ganhar de fazenda, indenizar esse proprietário, pagar por essa propriedade e, de uma certa forma, essas terras poderiam ser, como é que eu diria, ele poderia ser usado para os indígenas, né, para eles poderem aumentar os territórios deles, né. Agora, isso não acontece, né, isso ele acaba não acontecendo.
uma forma de minimizar essa briga, né, digamos, essa disputa pelas terras, né? Sim, termina os índios passando por invasores mesmo, né, que fazem essas ocupações, as retomadas, mas para a sociedade dá uma impressão ruim, né? Parece que as pessoas não entendem que eles também, as reservas que foram determinadas para eles já são pequenas para a quantidade de índio que tem. Né? Mas a gente ainda acho que tem uma ideia meio romântica do que o índio é. Né? Que o índio ainda vive de caça e pesca e não produz nada e que vive pelado com cocar na cabeça. Não é mais isso o índio hoje, né? Não, hoje a gente, desde a época da chegada dos primeiros colonizadores, já se passaram 1518 anos, né? É isso? 1500, não, foram 508 anos. 518 anos, né? Exatamente, desculpa, foi erro. Então, muita coisa mudaram, né? Muita coisa mudou. Então a gente não pode mais, as pessoas evoluem, né? Uma sociedade evolui e, de certa forma, também a sociedade indígena ela vive outro momento, como toda a sociedade. Então, os indígenas querem ser respeitados no novo contexto. E esse novo contexto é esse acesso que a gente tem das tecnologias, de ter um carro, de ter uma casa na cidade. Né, mas isso ele não vai deixar de ser índio, porque o índio está muito mais do que na aparência. Ele pode até não praticar a sua cultura, que seria as danças, as rezas, os rituais, a caça, né, a pesca, que quase não existe mais, as matas, né, que foram, digamos assim, derrubados para plantações, para o pasto. Mas o ser índio ele é muito subjetivo, né? Então, é algo psicológico, é algo interno. Então, a pessoa se reconhecer índio não é só porque ele está com um cocar, ou porque ele está com a cara pintada, ou porque ele está vestido como um índio. A gente precisa entender que é uma questão de identidade. Como que é o novo índio? Como é que é um índio hoje? Do que ele vive, o que ele faz? E você, a gente sabe que você é um psicólogo, você estudou, tem um trabalho incrível aí, dá palestras em muitos lugares. Então, como é que é o índio agora? Como é que é a situação do índio agora? Quem é o índio hoje? Então, a gente... É uma pergunta, assim, bastante complexa, porque, como eu disse, a gente está falando de identidade, né? E quando você fala identidade, isso vai implicar a cultura de um povo, né? E o índio, da atualidade, muitas das práticas culturais dele realmente foi deixado para trás, né? Então, hoje tem acesso, por exemplo, às casas, a maioria já não são mais ocas, né? Porque ele não tem mais o capim, ele não tem mais o sapé para construir, né? Poucas pessoas ainda buscam a água no córrego, na mina, né? Tem acesso a tudo que existe na cidade, que é a tecnologia, né? Inclusive existe internet dentro das reservas. Então tudo isso modificou a forma de viver do indígena. Então quer dizer que ele continua sendo indígena, mas ele tem acesso a todo o benefício que a cultura pós-moderna possui, né? Mas ele continua sendo índio, ele continua se reconhecendo como índio e, de certa forma, ele continua lutando para, de alguma forma, preservar a sua cultura, né? Claro que isso não é fácil, porque quando uma cultura está frequentemente em contato com uma outra cultura que é bastante diferente e que, de uma certa forma, oferece vários benefícios, né? Claro que também essa cultura ela vai querer usufruir desses benefícios, né? Dessas tecnologias. E isso traz uma nova forma de viver, uma nova forma de ser, mas toda a cultura ela carrega na memória, né, toda a sua forma de ser, dos antepassados, seja a língua, seja a forma de
de se vestir, seja a forma de ser, de se comportar. Só te perguntei assim, esse novo índio em contato com o branco, né, parece que não foi muito boa a coisa para ele, né? Porque você me disse antes que aumentou os casos de suicídio, né, por diversos fatores. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, assim, as culturas, elas se fundem, né? Elas se misturam. Então, isso eu acho que é uma coisa até que é difícil de que alguém peça, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele é uma cultura totalmente misturada, onde vieram várias culturas, né, da Europa, né? Por exemplo, os portugueses, os italianos, japoneses, né? Então, tem várias culturas. E dessa forma também o índio, ele se misturou, né, com a cultura, a gente fala a cultura nacional, no caso os brasileiros, né, a gente fala que é a cultura nacional. Então, isso, lógico que ele vai assimilar coisas positivas e coisas negativas, né? E cada cultura vai assimilar de uma forma. E dentro das reservas, uma das coisas que trouxe bastante, assim, digamos, prejuízo, né, para os indígenas é a questão da bebida alcoólica e outras drogas, né? E isso, no caso do suicídio, ele potencializa, ou seja, a pessoa pode até ter ideações suicidas, ela, por exemplo, tirar a própria vida, e muitas vezes ela não teria coragem de fazer se ela não tivesse ingerido a bebida alcoólica, né? E a gente tem, sim, um grande índice de suicídio em relação à média nacional. Então, o meu trabalho, ele, como eu disse, dentro do programa de saúde mental, né? A saúde mental foi implantada dentro das reservas indígenas em 2007, né? Que foram os primeiros psicólogos que foram contratados para trabalhar dentro de territórios indígenas. E meu trabalho, eu trabalho na psicologia social. E as políticas públicas, elas são no sentido de criar oportunidades de emprego e desenvolvimento para a comunidade indígena? Eu acho que são projetos que vão levar lazer, que vão levar bem-estar, que vai promover, né, o bem-estar dentro das comunidades e que também vai preparar esse jovem para um futuro mercado de trabalho. Então, isso praticamente não existe dentro das reservas, né? Por exemplo, uma escola de qualidade, um curso profissionalizante, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se preparar para isso, né? E isso é praticamente ausente, essas políticas que vão levar esse jovem a futuramente ter uma profissão dentro das reservas indígenas. Que é o seu caso, né? Você teve acesso ao estudo, se formou em psicologia, voltou para trabalhar na comunidade, que é uma coisa belíssima, né? Isso é interessante. E também tem a questão, né, que você é um índio, você é psicólogo e você é gay, né? Então ali que a gente ficou amigo nisso, porque, por causa do meu trabalho com LGBTs, né? E é muito legal. Quer dizer, índio também pode ser gay? Oi? Eu fiz uma pergunta capciosa, né? Que o índio também pode ser gay? O ser humano pode ser gay. Ótimo. É isso aí. E como é que é ser um índio gay? Bom, eu acho que o preconceito ele está em todas as áreas da nossa sociedade. Se você for gordo, as pessoas vão ter preconceito. Se você for muito magro, se você for negro, se você for índio, se você for pobre. Então, a nossa sociedade ela vive uma cultura de preconceito mascarado, que é muito pior do que uma pessoa chegar e falar: olha, eu não gosto de você porque você é negro, eu não gosto de você porque você é índio, né? Então ela mascara esse preconceito. E eu acho que ser um índio e gay, né, é você ter que lutar, e se for mais a questão da autoestima, e não ter medo de você saber quem você é, do teu valor, e seguir, entendeu? Eu acho que se você souber realmente quem você é, não há nada que te impeça, porque não existe digamos assim, algo que vai te impedir de você ter o que você quiser. Assim,
como é que é viver como um índio hoje? Porque, assim, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, os índios aprenderam o que é pior do homem branco. Tá? Então, como é que é esse índio agora que está aí? Né? Porque a gente tem notícias assim, os índios bebem, os índios fumam, os índios se drogam, eles cobram pedágio para passar na propriedade deles, estão tudo gordo, né? Que nem o presidente disse, né? Que os quilombolas que tinham pesado 15 arroba, foi uma comparação infeliz dele, né? E como é que esse índio vive hoje, no meio dessas fazendas com agrotóxico? Como é que ele vive? A história do índio ele já foi construindo uma visão totalmente distorcida, historicamente, né? Então, lógico que é uma visão do dominador. O dominador ele sempre vai querer denegrir a imagem da cultura indígena, porque ele de certa forma, usufrui dessa cultura que já existia aqui há muito tempo, né? E é uma visão totalmente preconceituosa, né? Então, dessa forma que ele vai buscar também impor as suas ideologias, né? Desprezando, menosprezando, diminuindo o indígena, porque ele vai querer sempre se colocar acima, né, dessa cultura. Então, ser índio no Brasil, ele é um ato de coragem, né? Um ato de coragem. É o discurso das minorias, né? Todos nós que somos minoria, nós somos corajosos, né? Para ser minoria tem que ser corajoso. O que o índio quer hoje em dia? O índio quer respeito como ser humano. É o que ele pede, que os seus direitos sejam respeitados, que a sua cultura seja respeitada, né? Que ele seja respeitado como ser humano, que ele não seja visto como uma pessoa que é uma classe social inferiorizada, né? Por fazer parte de uma cultura diferente, por ser diferente, né? Então acho que o que mais ele quer é respeito, que é o direito dele como ser humano, né? Uhum. Eu acho que o governo precisa cuidar do povo, né? Ele precisa cuidar das pessoas. A gente não pode priorizar um grupo, né? A gente não pode priorizar os empresários, a gente não pode priorizar somente os grandes fazendeiros, os grandes agricultores. A gente é um país, a gente é uma nação e a gente precisa, o governo ele precisa cuidar dos direitos, né? Porque todos pagam impostos, inclusive os indígenas. Então, assim, eu acho que o Brasil ele precisa não só reconhecer o povo indígena, que são mais de 200 etnias no Brasil registradas, né? Então ele precisa reconhecer, ele precisa respeitar, porque esse povo existe e sempre existiu nesse país. Nós temos muitos indígenas agora estudados, né, com mestre, doutorado, então logicamente que é uma nova mentalidade que está sendo construída, né? Então a sociedade nacional ela não valoriza a cultura indígena. Equivocadamente esses jovens, né, deveriam valorizar a sua própria cultura, eles acabam deixando com que essas ideias de fora prevaleçam, né? Mas a gente tem um movimento muito forte dessa vontade e dessa busca, né, da revitalização cultural. Eu acho que a educação teve um papel assim, muito importante nisso. Então, assim, eles cria galinha, cria porcos, tem sua roça, a vida lá parece que assim, as coisas demoram mais para passar, não é aquela loucura da cidade. As pessoas sentam para tomar tereré com chimarrão gelado, vão tomar banho na cachoeira, vão tomar banho no rio, né? Então é uma vida diferente, assim. O ritmo de vida é diferente. Eu acho que a gente tem uma ideia romântica do índio, que o índio está pelado, né, na cachoeira, né, não isso, não aquilo. Mas não é bem assim, né? Não. Eu acho que esse contato, o índio não soube se posicionar, à frente aos colonizadores, entendeu? Então o colonizador ele tinha um objetivo, ele tinha um porquê de vir para o Brasil, né?
E lógico que porque era a exploração, né? Exploração das riquezas, exploração das matas, exploração de tudo que o Brasil tinha para oferecer. Né? E como os índios estavam aqui muito à vontade, os índios já estavam aqui, e eles eram donos de tudo isso daqui, né? Porque estavam aqui há muito tempo, e então eles precisavam achar de uma forma com que esse povo se dispersasse, acabasse, digamos assim. A gente sabe que a história conta isso, que eles foram praticamente dizimados, né? E o índio, ele, infelizmente, biologicamente, não foi se posicionar. Ele não conseguiu dizer assim, não, eu sou índio, né? Eu tenho o meu valor, eu vou continuar sendo índio, eu não vou deixar que a minha identidade seja destruída, eu não vou deixar que a minha identidade seja diminuída, eu não vou deixar que a minha identidade seja denegrida, né? Eu vou assimilar o que vocês preferem, mas eu vou continuar sendo um índio, vou valorizar minha cultura e vou viver da forma que eu sempre vivi, ou do jeito que eu achar melhor que eu devo viver. Né? O que ele fez? Ele se recuou, ele acreditou, né, de que o índio é preguiçoso, de que o índio é burro, de que o índio não era nem considerado ser humano. Né? Então, essa assimilação, né, negativa da imagem dele trazida pelos colonizadores, ele assimilou e ele acreditou. E o que aconteceu? Né? Ele se tornou estrangeiro na sua própria terra. Não tem essa compreensão do que realmente é a questão indígena. Né? A gente vê essas coisas pelo jornal, como eu vi ali, e às vezes a gente não sabe como é que aquilo está acontecendo, de que forma está acontecendo. Eu acredito que muitas pessoas são preconceituosas contra o índio, porque veem eles ali separado desse contexto histórico, social e histórico, né, vendo só esses índios que estão pedindo terra. Né? Mas isso é uma consequência de um aspecto social e histórico. Né? Se eu estou lutando pela minha sobrevivência, pelos meus direitos, eu não preciso ser esquerdista. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu até acredito que se esses espaços que existem fossem investidos pelo governo, se as pessoas tivessem condições de trabalho, de moradia, de vida, talvez nem precisaria reivindicar outro pedaço de terra. Talvez nem precisaria buscar outros territórios. Né? Mesmo sabendo que aquele território foi do seu antepassado. É uma coisa que eu estou dizendo uma opinião minha, né? Não estou falando por eles, mas eu, na minha visão, essa leitura eu estou fazendo por mim de repente. É uma hipótese. André, os governos anteriores não fizeram muita coisa também. Entendeu? As políticas públicas do governo anterior foram políticas de assistencialismo. Do Lula. Entendeu? Então eu não estou defendendo o governo atual, mas eu acho que a gente precisa desse choque, a gente precisa desse caos, o povo brasileiro precisa acordar. Sim. Então eu creio que todo esse momento que a gente está vivendo, ele vai fazer com que a gente tenha uma nova postura. Que as pessoas tenham uma nova postura em relação à política, em relação à situação do Brasil. Né? Então eu defendo ele, né? E também eu acho que a gente precisa realmente acordar. O brasileiro precisa acordar. Então, será que não é o momento de se unir as ditas minorias, que são os negros, os índios, LGBTs, né? As pessoas menos favorecidas? Será que não é o momento de unir, de mostrar realmente a força que o povo tem? Né? Ou continuar essa divisão achando que eu estou bem no meu mundinho, então está tudo bem, porque não está me atingindo. Eu acho que o que atinge um grupo atinge a todos. Interessante isso. Walter, é isso. Eu vou editar isso depois, antes de eu publicar, eu te mando para você ver, tá?
Se não ficar bom, a gente faz outro depois. Que bom, isso é assim mesmo, a gente vai fazendo até acertar. Mas não tem problema, ficou bom sim. Eu vou ter que só dar uma cortada ali na parte, mas ficou bom. Porque eu não quero que fique mais 10, 15 minutos. Porque hoje em dia está tudo tão rápido, as pessoas nem querem ver vídeo muito comprido. A gente poderia fazer um monte de conversa sobre isso, né? Mas eu quero deixar bem objetivo, né? Por que os índios estão sofrendo, né? Por que eles sofrem? Tem violência no campo? Tem. Por que a violência está acontecendo? E ficou bem claro para a gente entender, né? Eu nunca tinha me dado conta assim, que as reservas estão superlotadas. Tá? Que não existe uma política pública que possa dar emprego e uma qualidade de vida para esses índios. E daí o pessoal se desespera e sai correndo, né? E faz as reocupações, né? Mas que, na verdade, tu entende, o grosso das pessoas, elas veem os índios como um maluco que fica invadindo terra dos outros. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né, André? Não é, né? Mas justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo com você, né? Porque a gente sabe que não é bem isso, né? E você disse ali também, se tivesse uma política pública dentro da reserva, bonitinha, uma coisa organizada, talvez nem precisaria gente estar saindo procurar outros espaços, né? Mas não tem. A impressão que me entristece, sinceramente isso me entristece, porque a impressão que eu tenho é que, como o governo não faz nada, ele fecha os olhos, né, os índios gradativamente vão começando a desaparecer. Porque a nossa cultura é tão invasiva que daqui a pouco ela absorve os indígenas, eles somem. E eu acho que o fato de não fazerem políticas públicas é até uma estratégia para deixar os índios acabarem. Pode ser também. Porque a nossa cultura é muito invasiva. A cultura do homem branco, ainda mais no Brasil, ela é muito invasiva. As pessoas não têm respeito pelos índios, não tem mesmo. Então ela vai terminar absorvendo. Não tem respeito. Eu acho que a gente não precisa destruir uma cultura para você em nome do progresso, do desenvolvimento. Mas a gente não tem essa ideia, as pessoas não têm, elas não entendem que o índio tem aquela cultura, né? Elas também têm essa ideia fantasiosa, né, que o índio tinha que estar lá cuidando, fazendo os rituais, pajé. Como é que é os rezadores que você chama? Eu aprendi os rezadores, o rezador homem e o rezador mulher. As mulheres da NBC, que é a nossa mãe, e os rezadores são o Nhanderu, que é nosso pai. É o nosso pai. Os rezadores têm essa. E qual é a função dos rezadores aí no Yandesan? Os rezadores vão fazer a limpeza espiritual do ambiente, eles vão fazer oração para as pessoas, eles vão fazer o batizado, eles vão fazer o ritual das festas. É maravilhoso, André. A palavra que você disse pajé é um atributo lá do norte, não é que tudo são pajé, né? Aí chama Yandesan e Yanderu. Exatamente. Aprendi uma coisa legal. E essa cultura está se perdendo um pouquinho, os rituais, as festas estão acabando? Perderam muito. Mas existe uma grande ânsia, né, dos mais antigos de trazer isso de volta. É isso que tem acontecido. É fantástico. É maravilhoso. E qual é a festa mais bonita que tem nos índios aí? Geralmente tem assim, depende da região, né? Tem ainda a festa do milho, né? Do batizado, a festa da mandioca. Mas geralmente nós temos a grande assembleia que se chama Apiguaçu. É a grande assembleia, uma grande reunião dos Guarani Kaiowá. Então esse é um momento de festa, esse é um momento de muita dança, o povo dança a noite inteira, né? E é muito legal, e é um momento de reflexão também sobre o futuro, sobre todas as problemáticas que envolve a comunidade. Quando que é essa festa? 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 Sempre tem, André. Não tem assim uma... não tem época específica. Por exemplo, aqui na região onde eu estou, acho que teve agora em
novembro teve. Você é dessa... Aí... Você é dessa etnia Guarani Kaiowá. Kaiowá. Minha mãe é Kaiowá. Guarani. E você é da Guarani. Você é da etnia Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá. Eu tenho Guarani Nhandeva. O Guarani ele é um tronco. Né? Então eu tenho Guarani Nhandeva, Guarani Kaiowá, e vocês têm do sul Guarani Mbiá, que é o outro nome de Guarani, mas fala também a língua Guarani. E essa reunião que tem de tribos Guarani vem todas as linhagens aí? Vem aqui dos povos Guarani, Kaiowá, e às vezes vem de outras etnias também, que é do norte do estado, que são os terenos. Guarani Terena. Não, Terena é outra etnia, é outra cultura. São quantas etnias mesmo que você disse no Brasil? Não. No estado é 9. No Brasil, acho que registrado é mais de 200 etnias. Cada uma tem uma cultura própria. Cada um é um universo totalmente diferente do outro. Quanta coisa tem esse Brasil, né? Maravilha, né? Walter, muito obrigado por gente conversar, tá? E te agradeço muito, obrigado por esclarecer essas coisas. É sempre saber não ocupa espaço, né? É bom a gente saber para não falar bobagem. Desculpa se eu te ofendi em algum momento falando alguma ignorância minha, né, a respeito dos indígenas, porque eu realmente não sei tudo, né? E obrigado por você me atender com todo esse carinho e responder essas questões aí. Muito obrigado, Carol. Obrigado você, André, por essa iniciativa, né? Eu acho muito legal isso quando uma pessoa não indígena busca, né, querer saber mais. E também, igual eu falei, você falar de uma cultura extremamente complexa, às vezes eu não passei exatamente as informações como deveria, né? Mas enfim, eu acho que a gente agora está conectado, a gente tem outros momentos e outra oportunidade de conversar, de repente, mais a fundo. E agradeço também muito obrigado. A você. Então, quando tiver a festa como é que é o nome da festa toda? Todas Eu vou te convidar. Você já está convidado. Me convida. Como é que é mesmo o nome? Como? Atanguaçu. Quando tiver uma Tanguaçu por aí, você me convida que eu quero muito ir. Tá ok? Um abração então, Walter. Muito obrigado.